Durante séculos, poucos temas cristãos geraram tanta controvérsia quanto Maria, a mãe de Jesus. Para alguns, ela é apenas uma mulher piedosa. Para outros, ocupa um lugar único na história da salvação. Mas a pergunta decisiva não é o que a tradição diz, nem o que a emoção sugere. A pergunta é simples: o que a Bíblia ensina? Comecemos pelo primeiro passo: a honra. A própria Escritura afirma que Maria deve ser honrada. No Evangelho de Lucas, Maria declara que o Poderoso fez nela grandes coisas e que todas as gerações a chamariam bem-aventurada. Essa não é uma opinião pessoal, nem um pedido de reconhecimento. É uma afirmação inspirada pelo Espírito Santo. Honrar Maria, portanto, não é uma invenção posterior, mas o cumprimento direto do texto bíblico. Isabel, cheia do Espírito Santo, confirma essa honra ao chamá-la de bendita entre as mulheres. Nenhuma outra mulher nas Escrituras recebe essa afirmação dessa forma. Honrar Maria não diminui Jesus. Ao contrário, exalta a obra que Deus realizou por meio dela. O segundo passo é a veneração, entendida corretamente. Venerar não é adorar. A Bíblia reserva a adoração somente a Deus, mas ensina a reconhecer de modo especial aqueles que Deus escolheu para papéis únicos. Maria não é adorada nas Escrituras, mas é apresentada como singular. Ela não é apenas uma serva entre outras. É a mulher por meio da qual o Verbo se fez carne. Reconhecer essa singularidade é bíblico. É nesse contexto que entra o texto decisivo de João, capítulo 19. Na cruz, no momento mais solene da história da salvação, Jesus vê sua mãe e o discípulo a quem amava e diz: Mulher, eis aí o teu filho. Em seguida diz ao discípulo: Eis aí a tua mãe. O evangelista conclui afirmando que, a partir daquela hora, o discípulo a recebeu para o que era seu. A igreja primitiva nunca leu esse texto apenas como um gesto doméstico. Os primeiros cristãos perceberam ali um ato simbólico e espiritual. Orígenes, no século III, afirmou que todo aquele que deseja ser discípulo de Jesus deve receber Maria como sua mãe. Para ele, o discípulo amado representa todos os discípulos, e Maria é entregue à comunidade cristã. Ambrósio de Milão escreveu que Cristo não fez isso por necessidade familiar, mas para estabelecer um mistério. Agostinho afirmou que Maria é mãe dos membros de Cristo porque cooperou com amor para que os fiéis nascessem na igreja. Esses testemunhos mostram que a leitura espiritual de João 19 não é medieval, mas nasce nos primeiros séculos do cristianismo. Chegamos ao terceiro passo: a intercessão. A Bíblia ensina claramente que os fiéis intercedem uns pelos outros. A oração de intercessão é um princípio bíblico básico. A questão é saber se essa comunhão termina com a morte. Segundo as Escrituras, não termina. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. No Apocalipse, os santos no céu são apresentados oferecendo a Deus as orações dos fiéis. Isso indica consciência, participação e comunhão. Maria, nos evangelhos, intercede em vida. Nas bodas de Caná, ela percebe a necessidade, apresenta a situação a Jesus e, em seguida, orienta os servos a fazer tudo o que ele disser. Maria não manda, não substitui, não ocupa o centro. Ela aponta sempre para Cristo. Esse padrão define corretamente o sentido de sua intercessão: subordinada, dependente e totalmente cristocêntrica. A Bíblia é clara ao afirmar que há um só mediador da redenção entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Maria não redime, não salva e não substitui Cristo. Sua intercessão, compreendida biblicamente, não concorre com a mediação de Jesus, assim como a oração de um cristão por outro não concorre com ela. Trata-se da comunhão do corpo de Cristo, vivo na terra e vivo no céu. Assim, a Escritura e a leitura da igreja primitiva revelam um caminho coerente em três passos. Primeiro, a honra, explicitamente afirmada pela Bíblia. Segundo, a veneração, entendida como reconhecimento de um papel único na história da salvação. Terceiro, a intercessão, inserida no princípio bíblico da comunhão dos santos. Maria não é deusa, não recebe adoração e não ocupa o lugar de Cristo. Ela é bem-aventurada, mãe espiritual e sinal da obra de Deus na humanidade. E suas últimas palavras registradas na Bíblia
permanecem como o critério final de toda verdadeira devoção. Fazei tudo o que ele vos disser. Deixe seu like e siga nosso canal.